Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Engenharia de Processos com a aula 15. E nesta aula nós veremos algumas das principais estratégias para a resolução de balanços de massa e energia em processos químicos, tá bem? Bom, isso segue então em continuidade ao que nós vimos na aula anterior, na qual nós falamos sobre o setor de utilidades de uma indústria, também verificamos algumas das principais heurísticas para a seleção de utilidades frias e utilidades quentes em um processo, tá? Sobre outras diferentes utilidades, ar comprimido, eletricidade, e com isso então nós fechamos a etapa que nós chamamos de diagrama da cebola dentro das etapas da síntese de processos. Tá certo? Então agora nós já passamos então pela parte de definição do reator, o que já nos permite avaliar e verificar os balanços molares em relação ao reator do processo, seleção de etapas de separação, tanto pré-reator quanto pós-reator, para se entender então quais serão as formas de separação e que os balanços de massa podem ser aplicados já nessas devidas etapas de separação, mostrando então quais as quantidades em termos de fases e componentes separados. E conferido isso, então, passamos para a parte de avaliação dos trocadores de calor e de utilidades, que acabam também interferindo diretamente na parte do balanço de energia de um processo, tá? Pois qualquer equipamento, né, no qual haja uma troca térmica ou uma reação envolvendo variação de entalpia, uma variação de fase com variação de entalpia também, acarretará então em uma avaliação por balanço de energia, tá certo? E a partir daqui então, nós veremos nessa aula alguns dos principais passos, né, relembrando lá um pouco desde a parte de fundamentos de cálculo no processo, mas de forma mais direcionada a processos com múltiplas unidades. Tá bem? Então veremos algumas das principais estratégias para balanços preliminares de massa e de energia em largos processos químicos. Bom, de maneira geral, para o balanço de massa em específico, a maioria dos problemas de balanço de massa, eles consideram aí uma lacuna entre a informação inicial, e a informação que a gente quer obter. Então, num balanço de massa, a gente pelo menos tem que saber a quantidade que entra em alguma parte do sistema, pelas correntes de processo, ou a quantidade que sai, para a gente conseguir daí especificar o que a gente quer obter, qual informação a gente deseja, ter após conseguir resolver esse problema de massa, de balanço de massa. Então, nessa resolução, ele busca esse caminho entre esses dois estados, o estado onde a gente conhece uma entrada e quer determinar uma saída, ou a gente conhece uma saída e quer determinar uma entrada, mas nesse caso, digamos assim, a informação de entrada pode ser o que está na saída. E apesar da infinidade, de configurações que a gente pode ter para balanço de massa, é impossível aí descrever uma certa estratégia de acordo com as referências, da engenharia química, principalmente o livro do Himmelblau traz uma boa estrutura, com alguns procedimentos comuns que podem ser analisados em cada sistema de processo químico. Certo? Então a gente vai ver agora esse passo a passo nessa descrição de como proceder na execução dos balanços de massa. Porém, primeiro a gente precisa ter uma noção, uma ideia se esse balanço ele vai ser aplicado a uma operação específica ou a uma sequência de operações unitárias, porque uma vez que você tem o fluxograma proposto, provavelmente você vai trabalhar com essa sequência de operações. Então, se a gente tem uma operação unitária única, a gente não precisa se preocupar tanto quanto a fronteira, porque a fronteira vai ser o próprio sistema, operação que a gente vai estar tratando. No entanto, se a gente quer fazer um balanço sobre um fluxograma, aí a fronteira vai importar bastante, como a gente vai ver mais assim. Bem, primeiro passo é ler e entender o enunciado do problema. Isso quando a gente está resolvendo um problema de balanço de massa. Aqui na síntese de processo, a gente tem que entender as informações que a gente tem e quais informações a gente quer obter. Por exemplo, o pessoal do grupo do suco de laranja vai, então, ver a quantidade, a concentração com que entra o suco na entrada do processo, após ser retirado, o suco da laranja, a quantidade que tem que ser evaporada, entender essas etapas, os processos pelos quais as correntes de processo vão passar, para entender o que a gente vai obter ou delimitar em cada etapa de processo. Por exemplo, na evaporação em si, vamos determinar a quantidade de vapor que vai ser retirado do suco não concentrado até chegar na concentração necessária.
O mesmo grupo do biodiesel vai ter várias fases obtidas após a reação, vai ter que separar, utilizar uma centrífuga, né? Então, a partir dali, ele vai ter que saber mais ou menos, a partir das frações geradas, que frações vão ser separadas na centrífuga, né? Qual quantidade vai ir para cada lado do processo, e assim você vai entendendo o seu processo e vai conseguindo escrever as equações do balanço de massa. Bom, esboce um diagrama e especifique a fronteira. Então, basicamente, depois que você entendeu o processo e que propôs os sistemas de separação e reação, a gente vai ter aí um fluxograma, né, ou diagrama de processo, que a gente vai poder nele especificar as fronteiras e começar os balanços, tá certo? Isso vai estar muito associado ao que vocês vão tomar como referência, né, como base de cálculo para o processo de vocês. Então, se vocês vão delimitar a produção, o tamanho da planta de vocês a partir da quantidade que vai ser produzida ou a partir da quantidade que vai ser processada. Né? Por exemplo, o pessoal do suco de laranja vai definir isso a partir ou do quanto de suco eles querem produzir, ou o quanto a planta vai ser capaz de processar em termos de laranja, toneladas de laranja, por mês, por ano, né, assim por diante. Mas nesse ponto, né, como definir a fronteira quando a gente vai fazer os balanços, tá certo? A fronteira, ela vai ser definida de acordo com a disponibilidade de informações e dados do problema, tá certo? Também com um pouco de raciocínio lógico e também com um pouco da prática, certo? Mas principalmente, né, digamos assim, o raciocínio lógico e a prática vai fazer com que nós possamos encontrar essa disponibilidade de informações e escolher onde a gente vai fazer o balanço. Por exemplo, aqui, digamos assim, para o mesmo sistema, onde eu tenho 3 colunas de destilação, aqui uma primeira coluna de destilação de produto de topo só segue para uma próxima coluna e o produto de fundo segue para outra, eu posso ter, né, várias configurações de fronteiras diferentes. Por exemplo, aqui uma fronteira envolvendo as correntes B, C, D, E, F, G, e uma outra configuração de fronteira envolvendo as correntes A, C, D e E. E nesse caso, vejam que por conta da corrente B estar dentro dessa fronteira, ela não vai entrar na equação de balanço, certo? Porque ela não está nem entrando nem saindo da fronteira, ela não está atravessando a fronteira. Então, poderia também escolher as colunas, né, a primeira coluna e a coluna de baixo, ou poderia fazer um balanço global envolvendo todas as colunas, ou balanços individuais de cada coluna. Então, a partir da base de cálculo de vocês, vocês vão caminhar com o balanço de massa, fazendo essas definições de fronteira, onde vocês conhecem as informações, tá certo? Onde há essa disponibilidade de informações. Por quê? Porque na hora de resolver o balanço, você tem que ter dados para resolver o balanço e determinar as quantidades. Então, você tem que ter informação disponível para isso. Então, você vai traçar a fronteira de maneira que as correntes que você tem informação estejam atravessando essa fronteira, bem, para que você consiga, então, obter o que tem do outro lado da fronteira, seja antes, seja depois, a partir do que você conhece, certo? Bom, coloque rótulos no diagrama do processo, símbolos, números e unidades para todas as correntes de escoamento, inclusive identificando as correntes que você não conhece, os valores que são desconhecidos. Então, onde você sabe a vazão, onde você sabe a composição, a fração, você vai anotando para ficar visualmente mais fácil, para depois você também conseguir escrever as equações de balanço em cima disso, porque vai permitir você ter uma ideia de onde você conhece a informação e onde você quer determinar. Especifique também, mesmo que seja de maneira algébrica, onde estão as variáveis que você quer determinar. Porque daí você pode colocar ali na frente uma interrogação, pode marcar de alguma forma para ver quantas variáveis você vai tentar determinar. Obtenha os dados necessários para resolver o problema, mas que não tenham sido fornecidos de maneira imediata, certo? Então, muitas vezes, apesar de a gente ter as informações disponíveis, muitas delas ficam colocadas de maneira implícita, certo? Principalmente, por exemplo, né, a equação que diz para a gente que a soma das frações da corrente tem que ser igual a 1. É algo né, intuitivo, algo que a gente está acostumado e que a gente não precisa estar falando toda hora. Então, essa é uma equação importante que muitas vezes é a equação necessária para conseguir terminar de resolver o problema do balanço de massa. Então, a gente precisa se atentar a buscar essas equações que ficam colocadas de maneira implícita, ou as razões, as relações, de acordo com os dados da literatura, né, dos livros, dos artigos, dos processos descritos, ou mesmo em vídeos, que a gente pode também ter essas informações, para daí usar elas a nosso favor no balanço de massa,
Quinta etapa, escolher uma base de cálculo. Bem, então, daí isso também vai variar um pouquinho de processo para processo, mas basicamente, você vai ter que definir uma base de cálculo e ela, para a síntese de processos, geralmente ela é a quantidade, como eu comentei, que define o tamanho da planta. Ou seja, a quantidade a ser processada ou a quantidade a ser produzida. E também, principalmente quando a gente trabalha com sistemas com reações químicas, com sistemas reativos, é necessário definir se essa base de cálculo ela vai ser dada em massa ou em mol. Bem, então a gente vai ter lá 3.000 toneladas por hora de um determinado produto, ou seja, a gente vai ter 3.000 quilomols por hora de determinado produto. Então, a gente precisa especificar isso. Quando a gente trabalha com sistemas com reação química, é mais fácil a gente trabalhar em mol, porque a estequiometria da reação, muitas vezes algumas equações, né, cinéticas, elas utilizam também as unidades em mol. Porém, em outros sistemas, pode ser que seja mais fácil, é mais conveniente trabalhar com a base em massa. Em específico, né, eu recomendo que use em mol quando a gente tem uma corrente que está saindo ou entrando de um sistema com reação química. Sexta etapa, determine o número de variáveis cujos valores são desconhecidos, né, as incógnitas. Isso você vai ter uma ideia lá pelo fluxograma, pelos parâmetros que você escreveu, que você colocou, né, à disposição no fluxograma, e que daí você vai ter uma ideia do que você precisa determinar, e se você tem condições para determinar isso, certo? E o que vai dizer se você tem condições para determinar isso vai ser a sétima etapa, que é onde você vai determinar o número de equações independentes e fazer uma análise dos graus de liberdade do seu problema, certo? Os graus de liberdade são, então, a diferença entre o número de variáveis e o número de equações. Se a gente tem 0 graus de liberdade, a gente consegue resolver o nosso sistema. Então, é um sistema determinado e tem uma única solução. Se a gente tem mais variáveis que equações, mais equações que variáveis, a gente vai ter aí um problema, certo? Principalmente se a gente tem mais equações, provavelmente é porque algumas equações vão ser linearmente dependentes, e isso não ajuda, né, pode vir atrapalhar na resolução do balanço de massa. E se a gente tem mais variáveis que equações, a gente precisa de mais equações para conseguir resolver o problema. Bem, oitava etapa, né, escreva todas essas equações, né, para ter certeza, né, de que você tem o número de equações necessárias, tem o número de incógnitas também para resolver o seu problema, para daí você conseguir escrever elas em termos das variáveis conhecidas e das incógnitas, certo? Escreva todas as equações para todas as fronteiras, para todos os sistemas que você está delimitando, e em seguida, resolva essas equações e calcule as quantidades requeridas pelo problema, certo? Então, daí a gente vai isolar as nossas variáveis, né, onde puder isolar. Se for um sistema de equações, a gente vai ter que substituir uma na outra, vai ter que, então, né, se for uma equação implícita, se for uma equação, um sistema de equações não lineares, a gente vai atrás daí do melhor método para resolver esse sistema de equações e obter os valores das vazões, das composições, frações, das correntes de processo, e assim por diante. E décima etapa, verifique e analise a sua resposta, certo? Então, uma vez que a gente tem um resultado, e como eu comentei anteriormente, a gente tem que saber olhar para ele e ver se aquele resultado é coerente, certo? Principalmente no balanço de massa, onde a gente tem condição de saber se o balanço está certo ou não, basicamente substituindo ele no balanço, né? Se o que entra está igual ao que sai, a chance de você ter feito tudo certo é muito alta, certo? A não ser, né, exceções, casos mais raros, que você erre em alguma coisa no meio do caminho, mas consiga aí chegar na resposta, na mesma resposta certa que fecha o balanço, tá certo? Mas geralmente a gente tem que fazer essa análise, se o balanço fecha, e tem que ver se os valores são coerentes. Né? Se todas as composições são valores positivos, todas as vazões, frações são positivos, né? Nós não podemos ter, né, vazões negativas, então olhar as respostas e ver se aquilo faz um sentido físico, prático, que a gente tem em relação às correntes de processo. Bem, então, basicamente, essas são as principais etapas necessárias para um balanço de massa. Bom, continuando aqui com o balanço de energia, né, então agora a gente vai ver também alguns passos, né, alguns direcionamentos para conseguir, então, obter as quantidades de energia, né, a partir do que a gente conhece que entra e sai em cada sistema, certo? Então, basicamente, como a gente começa lá o balanço de massa, na primeira etapa do balanço de energia, a gente também escolhe o sistema, identifica as fronteiras e decide se seu sistema é aberto ou fechado. Bem, então a gente tem que ver, né, de acordo com o sistema que a gente está trabalhando, se entra ou não massa nele,
certo? Se entra massa, ele é um sistema aberto, se sai massa. Se não entra e não sai nem nada, ele é um sistema fechado, certo? A gente encara isso principalmente quando nós temos, né, um sistema reativo do tipo batelada, em fermentação, onde a gente precisa esperar o tempo de reação acontecer. Naquele instante, naquele momento, o sistema ele é tratado como um sistema fechado, porque só depois que o tempo, né, passa que a gente vai descarregar, o sistema vai, né, permitir a passagem de massa adiante no processo. E daí isso influencia diretamente, porque no balanço de massa a gente precisa somente definir se o sistema é aberto ou fechado para ter essas noções. No balanço de energia é diferente, mesmo o sistema fechado, ele também permite a passagem de energia, certo? A energia também pode ser transferida para fora ou para dentro de um sistema fechado, o que vai definir se isso ocorre ou não, daí a definição se o sistema é adiabático ou não. Bem, daí, então, isso sim que vai ser a referência para a questão de entrada e saída de energia, enquanto o sistema ser aberto ou fechado é uma referência só em relação à entrada e saída de massa. Decidir se o sistema está em estado estacionário ou estado transiente. Bem, então daí vocês vão verificar e olhar para o sistema de vocês nas equações de balanço, se é a energia ou não acúmulo de energia, né? E provavelmente você já vai saber isso, se você já tem um balanço de massa que diz se o sistema é estacionário ou não. E escreva suas decisões, né? E se você no final não chegar num resultado coerente, né? Provavelmente ou um resultado ineficiente, você pode ter feito alguma consideração errada. Né? Você precisa voltar e rever essa questão do sistema aberto e fechado e do estado estacionário ou transiente. Terceiro, escreva o balanço geral de energia para o sistema juntamente com outras equações pertinentes, tá certo? Então, aqui também a gente vai precisar ver as informações implícitas, o que tem no balanço de energia que vai ser necessário trabalhar. A gente tem que recorrer a parâmetros, né, de tabela de vapor, tem que recorrer a parâmetros, né, de tabelas de CP, né, que valores, que propriedades externas a gente precisa também para resolver o balanço de energia, né? E simplificar o problema, né, o sistema, o quanto for possível, certo? Em muitos casos, né, a não ser que a gente tenha aí diferenças de alturas enormes ou de velocidades enormes, a gente pode acabar fazendo hipóteses e considerações razoáveis, do tipo que na variação de energia cinética, energia potencial do sistema não é significante, então a gente acaba, né, reduzindo bastante o balanço e trabalhando, né, em geral só com calor, trabalho e variação de entalpia, ou variação de energia interna, como a gente preferir expressar o balanço de energia. Bem, mas, né, com exceção de turbinas, de bombas e de compressores, né, normalmente outras etapas de processo a gente pode acabar negligenciando a variação de energia cinética ou potencial, certo? Exceto colunas muito altas, muito grandes, que acabam, então, tendo também uma perda de carga muito alta, aí sim a energia potencial pode ser levada aqui em consideração. Faça também uma análise de grau de liberdade com balanço de energia, né, com uma nova equação, além dos balanços de massa. Então, né, você pode, em alguns casos, como eu vou comentar mais para frente também, resolver eles de maneira isolada, ou você pode, às vezes, precisar também resolver o balanço de massa junto com o balanço de energia, certo? E daí você vai precisar avaliar os novos graus de liberdade do problema com a equação do balanço de energia. Escolha um estado de referência para os cálculos de propriedades por meio da especificação da temperatura e pressão, tá certo? Normalmente, né, a gente acaba aceitando ou considerando esse estado de referência como condições normais de temperatura e pressão, tá certo? Aí as variações de entalpia, entalpia de formação padrão, entalpia de reação, tudo isso a gente faz em relação a 25 graus Celsius, a 1 TM, a gente tem esse estado de referência, porém apenas em alguns estados mais raros, e a gente tem que ter a ciência disso, a gente pode ter que adotar um estado de referência diferente. Sétima etapa, né, baseando-se no estado de referência, obtém as propriedades físicas necessárias para resolver o balanço de energia, certo? Temperatura, pressão, volume específico, energia interna específica, entalpia específica. Então, o que a gente precisa para calcular as quantidades de calor ou trabalho que entram e saem em cada um dos sistemas. Muitas vezes, se a gente não tem essa disposição, a gente vai determinar a partir desses parâmetros das correntes de processo, certo? E acrescente outras correlações se existem mudanças de fase envolvidas, certo? Por exemplo, o sistema líquido-vapor, a gente vai ter que recorrer, né, às equações
que trazem para a gente as correlações de equilíbrio líquido-vapor, lei de Henry, né, de Raoult, outras equações que são necessárias para trabalhar com a relação da pressão, com a pressão e temperatura de vapor, e conseguir resolver o balanço de energia. E resolva, por fim, o balanço de energia isoladamente ou em conjunto com os balanços materiais, certo? Com exceção, né, eu acredito que, com exceção de balanço de sistemas com reações químicas, muitas vezes a gente consegue resolver o balanço de energia isolado. Em alguns casos, a gente pode acabar dependendo do balanço material também, principalmente em sistemas com reações, porque daí a entalpia da reação, né, que está correlacionada com o balanço de massa, com quanto entra, com quanto reage, com quanto forma, né, com quanto sai. Daí vai dizer para a gente o quanto de energia foi liberado ou absorvida pela reação, e daí vai estar diretamente relacionado com as equações do balanço de energia, certo? Então, a gente tem que parar um pouquinho para olhar isso e levar muitas vezes em consideração o balanço de massa e energia de forma conjunta. Mas existem casos que você consegue fazer de forma independente o balanço material e o balanço de energia sem nenhum problema, certo? Bem, aqui as principais referências, tá, utilizado para a aula de hoje, como isso é um apanhado, né, da parte de balanço de massa e energia de princípios de engenharia química, digamos assim. E, por hoje, né, o conteúdo da aula é esse. Obrigado pela atenção de vocês.